como adicionar o Firebase no Flutter a partir de 2022. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que mudou na instalação do Firebase. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que mudou na instalação do Firebase a partir de 2022 em projetos Flutter. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar a impulsionar esse vídeo para mais desenvolvedores como você e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Até o final de 2021, era comum que a gente configurasse o Firebase no Flutter a partir do Flutterfire. E para isso, toda essa instalação era manual, como vocês estão vendo aqui nesse box verde da própria documentação do Flutterfire. Então você tinha que entrar no console do Firebase, gerar os projetos Android e iOS e baixar esses arquivos de configuração, que eram o Google Services.json e o Google Service info.plist. Então esses dois arquivos eram necessários para fazer toda a configuração ali das chaves de API, dos endereços, para você se conectar no projeto Firebase. Então no final de 2021, a equipe do Flutterfire deu suporte totalmente à inicialização no Dart. Então agora você precisa instalar uma ferramenta de linha de comando, que é a Flutterfire CLI, a Command Line Interface, e é essa Command Line Interface que vai fazer toda a configuração para você dos projetos Android, iOS, Web e assim por diante. E aí você só precisa fazer a inicialização diretamente no main.dart, ou seja, ficou uma mão na roda agora para você fazer a configuração. É claro que é importante mencionar, pessoal, e até a documentação fala isso para vocês, que existem alguns serviços ainda que precisam de configuração manual, por exemplo, o Analytics. Mas provavelmente em breve, em futuras atualizações, isso já vai ser corrigido e vai ficar como padrão, beleza? Então assim, a primeira coisa que vocês precisam fazer é instalar o Firebase Tools, que ele vai requerir aqui que você tenha instalado o Node.js na sua máquina. Então para quem não conhece, o site é nodejs.org, e eu recomendo vocês abaixarem essa versão aqui, sempre LTS, que é uma versão que tem suporte de longo prazo, tá? Então a versão aqui, por exemplo, 16.14 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, depois vocês vão ativar, tá, o Flutterfire CLI usando esse comando aqui, ó, Dart pub global activate, e aí você vai instalar isso na sua máquina. Quando vocês instalarem, vocês vão fazer o seguinte teste. Então, a primeira coisa vai ser digitar aqui Firebase, -V maiúsculo, e aí ele vai mostrar para vocês a versão e se está tudo correto aqui com a instalação. Se não funcionar, pessoal, provavelmente você precisa configurar as suas variáveis de ambiente conforme a própria documentação ali vai te falar para fazer. E o segundo comando vai ser o Flutterfire -V minúsculo. E aí ele vai mostrar aqui a versão da linha de comando aqui do Flutterfire, beleza? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para garantir que a instalação desses dois packages estão ok. Na segunda parte que é importante se você nunca usou um projeto do Firebase no local que você está desenvolvendo, no computador local, você precisa executar aqui o comando Firebase Login. E aí você vai dar um Enter e o próprio comando ele vai abrir o navegador para você e vai pedir para você logar na sua conta do Google, nesse caso a conta do projeto do Firebase que você deseja utilizar. Então você vai fazer o login, o Firebase vai te pedir a permissão para acessar a sua conta, você autoriza e a partir desse momento a ferramenta de linha de comando vai conseguir puxar os seus projetos. Feita toda essa configuração, pessoal, vocês simplesmente vão então executar o Flutterfire configure, beleza? É só isso que você precisa fazer. Quando você digitar, vejam que ele vai puxar todos os projetos que estão disponíveis na sua conta que você logou lá no Firebase. Então eu vou escolher aqui um projeto. E aí vejam que ele vai perguntar aqui as plataformas que você deseja incluir. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar todas as plataformas. Então você vai dar um Enter, ele vai começar a buscar todos os projetos, ele vai começar a configurar os projetos se você ainda não tem nenhum projeto configurado, ou mesmo ele vai criar esses projetos lá para iOS, Android e assim por diante. Depois que ele fizer tudo isso, ele vai então gerar um arquivo de configuração, que é o Firebase Options ali, e você vai fazer então esse import diretamente no main.dart.
Então vejam que agora ele terminou aqui toda a configuração, e a partir desse momento a gente não precisa mais fazer configurações tanto no Android quanto no iOS, a menos que você esteja trabalhando numa versão muito antiga do SDK. Então provavelmente se vocês forem tentar compilar numa primeira vez, pode ser que surja um erro, mas esse é um erro por conta do próprio Firebase, porque ele requer versões mais recentes do SDK, tanto do Android quanto do iOS. Mas isso, o erro mesmo, se acontecer, ele vai dizer para você corrigir a versão do SDK, inclusive com o link do arquivo que você precisa alterar. Então é super simples e é bem tranquilo, não se assustem se acontecer um erro no primeiro build. Então agora no nosso projeto, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos fazer é instalar as dependências do Firebase que nós queremos usar no projeto. Então, nesse caso aqui, para teste, eu vou instalar duas. A Firebase Core, que é obrigatório para você usar as funcionalidades do Firebase, e então você vai instalar os pacotes que você deseja. Nesse caso aqui, para o teste do nosso projeto, eu estou usando o Firebase Real-Time Database, tá? Nessa versão aqui 9.0.8. Mas tem várias outras funcionalidades. Tem o Cloud Firestore, tem Authentication, tem o Storage, tem vários outros packages que vocês também podem utilizar no projeto de vocês. Então, feita essa instalação e depois que o pub-get rodar ali os packages, então no main.dart você vai fazer o import do Firebase Core, para você ter acesso à inicialização, e o Firebase Options, que é o arquivo gerado ali pelo Flutterfire, né, que vai ter ali todas as opções de configuração. A partir desse momento, você vai vir aqui no main e você vai fazer a inicialização do Firebase. Então, o que acontece? Como a gente não está ainda rodando nenhum package aqui, a gente basicamente vai ter que usar, e vocês já devem ter visto isso em alguns outros projetos, a gente vai ter que usar a widgets flutter binding .ensure initializate, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Porque como o Firebase ele vai inicializar antes do run app, a gente precisa garantir que todo o framework do Flutter ali já esteja corretamente inicializado. Então a gente sempre vai usar essa instrução aqui quando estiver trabalhando com o Firebase, e vários outros packages também vão requerir que você utilize essa instrução. Então aqui a gente vai, reparem que agora o nosso main está assíncrono, então eu vou usar o await firebase.initialize app, e aqui dentro do initialize app eu vou passar as options, e essas options vão vir então desse arquivo Firebase Options. Então basicamente o que você vai fazer é utilizar aqui um default Firebase Options, ponto, e aí você vai pegar aqui a current platform. Então, ele vai pegar ali para cada plataforma que ele for inicializar, se for para Android, se for para iOS, web e assim por diante, e ele vai fazer essa inicialização, beleza? Então é só isso, e a partir deste momento a gente já consegue utilizar o Firebase dentro aqui do nosso aplicativo. Tá certo? Então, para testar que realmente está funcionando e a gente já está conectado no nosso projeto, o que eu vou fazer aqui é simular um contador de likes. Né? Então, como vocês estão vendo aqui na tela, eu vou ter essa página aqui, que é a nossa Firepage. Ela tem, no momento aqui, um int likes igual a 0. Eu tenho um método like, que vai ser o nosso contador de likes. E aqui eu tenho o botão que vocês estão vendo na tela, né, que ele está só mostrando aqui o 0 no momento. Então eu vou usar o Real-Time Database justamente para fazer esse contador ficar salvo lá no Firebase de forma remota, e isso também ele vai se tornar reativo na nossa interface. Bom, como que a gente vai trabalhar? Então basicamente, pessoal, a gente precisa de duas variáveis para trabalhar aqui junto com essa variável likes. Então a gente vai precisar de uma database reference, ou seja, a referência do database, que é onde a gente vai salvar o nosso contador de likes. Então a gente usa esse objeto do tipo database reference e vai os definir aqui como likes reference. A gente está definindo como late porque a gente vai fazer uma inicialização tardia. E como a gente vai trabalhar com vamos dizer assim, o real-time update, a gente precisa então usar um string subscription que vai mandar, né, ou seja, vai receber os eventos do database. Então quando a gente fizer uma alteração no database, ou se a gente fizer uma alteração direta, esse update vai ser enviado aqui para o nosso aplicativo. Então agora a gente vai usar aqui um init state, e dentro do init state eu vou chamar a função init, que nós vamos criar essa função ou esse método. Esse método a gente vai criar ele separado porque ele precisa ser
assíncrono, certo? A gente vai usar funções assíncronas aqui dentro. E o init state, ele não permite você usar, por exemplo, a keyword await. Então você não pode ter um init state assíncrono. Então por isso que a gente vai usar desta forma. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é inicializar a nossa referência. Então likesRef recebe Firebase database .instance e aqui a gente vai usar a referência, ó, ref, e eu vou passar o caminho, ou seja, o nome ali do objeto, né, que eu vou querer salvar. Então nesse caso eu vou chamar de likes, beleza? Agora a gente vai usar uma instrução try-catch, porque pode acontecer um erro, então quando a gente tentar recuperar um valor que já esteja lá no banco de dados, tá? No real-time database. Então aqui eu vou usar um final like snapshot, recebendo await, e agora eu vou acessar então a nossa referência likesRef, e aqui eu vou simplesmente usar um get, e aí isso ele vai me recuperar um snapshot do banco de dados ali, especificamente para esse path aqui, que seria o path likes, beleza? Então agora eu vou atribuir na minha variável likes, recebendo o like snapshot, e aí vejam que eu vou ter aqui o value. Só que o que acontece, pessoal? Esse value, veja que ele é um tipo objeto. Então a gente precisa converter ele para int, que é o tipo que nós queremos utilizar. E aqui no catch, provisoriamente, tá? Só para a título didático, eu vou deixar aqui um debug print, e aqui eu vou passar o err.toString, tá? Só para a gente ter uma captura de erros. Então, desta forma aqui, a gente inicializou a referência, e nós conseguimos pegar um valor, por exemplo, que já esteja no banco de dados. Tá? Então essa é a primeira coisa que nós fazemos. A segunda coisa que a gente vai fazer agora é criar a subscription, para que a gente fique esperando as mudanças que vão acontecer lá no banco. Então a gente vai inicializar aqui o likes subscription, recebe likesRef, e aí vejam que agora ao invés do get, nós vamos ter o onValue, ou seja, quando mudar algum valor, e a gente vai usar um listen. Esse listen, veja que ele vai sempre passar para a gente um evento, e esse evento a gente pode tipar ele como database event. Então, para cada alteração que eu tiver lá no database, ele vai me passar essas alterações por meio do event, beleza? E aqui dentro, basicamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um setState, e dentro desse setState, tá? Veja que eu não preciso aqui de nenhum gerenciador de estado aqui mais sofisticado, né? Eu vou usar aqui o meu likes recebendo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer event.snapshot.value, beleza? Ou 0. Por quê? Porque pode ser que eu não tenha nenhum valor. E isso aqui ainda preciso fazer um cast como int. Tá certo? Então assim, se eu não tenho nenhum valor, para ele não dar erro, eu vou mostrar o 0. Né? Então se esse snapshot.value retornar nulo. Tranquilo? Então por enquanto é só isso. Reparem que aqui o nosso listen, ele também tem outras funções. Então se a gente vê aqui, deixa eu só ver aqui para vocês, olha, dentro do método, da definição, vejam que eu tenho outras funções, como por exemplo a onError e a onDone. Então para vocês fazerem a verificação de erros, é importante que vocês usem a função aqui onError, caso ocorra algum erro ali no subscription. Bom, aqui no nosso like, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai fazer um await, a gente vai pegar a nossa referência, que é o likesRef, .set, que é a forma que você grava lá no Firebase Real-Time Database, e aqui você poderia passar o valor. Então você poderia passar o valor 1, o valor 2, e assim por diante você iria gravar lá. Tá? Para você fazer o incremento de um valor que já está lá no Firebase, você pode usar um recurso mais interessante, que é o server value, e aí vocês estão vendo que tem uma função aqui increment. Então basicamente a gente vai passar aqui um increment de 1. E aí ele vai fazer o incremento lá para a gente diretamente no banco de dados de uma forma correta, tá? Vamos dizer assim. Mas, como eu falei, vocês poderiam passar aqui diretamente o valor 1, 2 ou qualquer outro valor. Se fosse do tipo string, você vai passar dentro ali do valor do set, beleza? E é importante também, pessoal, no método dispose a gente cancelar a subscription, tá? Então aqui a gente vai usar o like subscription.cancel. E aqui a gente cancelou a subscription.
Então reparem agora, pessoal, depois que a gente fez aqui o Hot Restart, que no momento que eu clico no botão, ele vai fazer o incremento. Só que vejam que ele está fazendo um incremento lá no Firebase. Então quando eu estou chamando aqui a função like faz o incremento do valor e seta lá no banco de dados. Como a gente está aqui a gente fez um subscription desse valor, o servidor do Firebase está retornando para a gente um database event e a gente está fazendo um set state aqui atribuindo o novo valor de likes. Então é legal porque, olha, eu vou clicando, ele faz o contador normal, como você já conhece, mas qual que é a diferença? Que se agora eu fizer aqui um hot restart, vejam que ele vai aparecer brevemente o valor 0 na tela e de repente ele vai carregar aqui o valor 6. Né? Olha, ele nem apareceu o valor 0, então ele já carregou o valor 6 para a gente, beleza? O que é interessante também? Eu vou mostrar aqui para vocês diretamente no Firebase. Então aqui no console do Firebase, olha, veja que eu estou no Real Time Database e ele está mostrando para mim aqui o likes como 6, beleza? Se eu pegar esse valor aqui, por exemplo, e colocar 10, ó, vejam que interessante, eu vou colocar o valor 10, voltei aqui e ele já alterou, tá vendo? Então eu vou tentar deixar as duas telas aqui juntas para vocês verem funcionando. Olha, então cliquei no mais, ele já alterou lá no banco de dados. Se eu altero o valor no banco de dados, ele vai mandar o database event e nosso contador também vai atualizar, beleza? Então é uma funcionalidade bem interessante e apenas para a gente demonstrar como que é possível então fazer essa instalação de forma mais simples agora e automática, tá? Usando o Flutterfire, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus colegas e deixe aquele like também para ajudar a impulsionar o vídeo aqui dentro do YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!